Un paso importante no avanço desta disciplina sobre a tecnologia solar fotovoltaica é o dimensionamento. Então, neste capítulo vamos aplicar diversos métodos para determinar a potência, né, de módulos fotovoltaicos, a capacidade de baterias e a corrente máxima dos componentes eletrônicos, como são o conversor, os conversores, não tanto o controlador de carga como o inversor. Então este capítulo começa já a fechar a parte já de aplicação da tecnologia solar fotovoltaica em questões já reais, né, de soluções de energia. Para começar este capítulo vamos mencionar, primeiro relembrar a estrutura de um sistema fotovoltaico, depois do dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, alguns comentários sobre esse tema, as dificuldades para o dimensionamento de energia solar fotovoltaica e vamos terminar com um exemplo de dimensionamento simplificado utilizando o método do pior mês. Então, com esse método vamos dimensionar a bateria, o gerador fotovoltaico e os equipamentos complementares. Este dimensionamento está focado mais na eletrificação rural, sistemas isolados. E depois disso, a partir de agora, vamos chegar a determinar diversas aplicações fotovoltaicas. Uma delas vai ser sistemas conectados à rede elétrica, bombeamento de água e outras aplicações. Então, esses dois últimos capítulos vão tratar especificamente sobre essas questões. Relembrando a estrutura de um sistema fotovoltaico, começa pelo gerador fotovoltaico, que pode ser um módulo de pequena potência ou um arranjo, depende isso da carga. Essa carga é o trabalho elétrico que vai ser realizado por um equipamento ou um conjunto de equipamentos de usos finais de energia. São aplicações diversas, né, da energia que vai elétrica, energia elétrica produzida pelo módulo fotovoltaico, que finalmente, ao passar por todos os componentes, vai chegar a produzir algum efeito, algum trabalho. Então estas aplicações são muito grandes, atualmente são diversas aplicações que já num vídeo vamos mostrar a grande quantidade de aplicações, mas essa carga é que vai determinar a potência desse módulo fotovoltaico. Existe também a caixa de proteção de fusíveis, disjuntores, todos os sistemas de proteção. Também existe a possibilidade de colocar baterias ou acumuladores de energia quando necessário. Então, algumas aplicações não precisam, né, de acumuladores de energia, como são os sistemas de bombeamento de água ou sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Mas caso existam baterias, é necessário colocar um controlador de carga. Também hoje em dia é amplamente difundido o inversor de corrente contínua, corrente alternada, ou outro tipo de conversor de corrente contínua a corrente contínua, de uma tensão em corrente contínua a outra. Isso também é escolhido, né, de acordo com a aplicação. Não é em todas as aplicações que vamos utilizar conversores CC. O conversor de corrente contínua a corrente alternada, esse já é mais difundido. Então, a partir desta estrutura, vamos verificar diversas aplicações de sistemas fotovoltaicos. Sobre o dimensionamento, dimensionar o sistema fotovoltaico consiste em encontrar a potência dos geradores e a capacidade dos acumuladores necessários para o abastecimento de uma determinada carga. É isso, né? O dimensionamento então é calcular através de algum método
la mejor forma posible de qué potencia va a ser ese arranjo fotovoltaico y si tiver un sistema de almacenamiento también conocer a capacidad de ese banco de baterías y también de todos los otros componentes, ¿no?, del sistema fotovoltaico como son los controladores electrónicos. Para dimensionar el sistema fotovoltaico seguimos los mismos pasos de cualquier proyecto da área de energía principalmente. Primeiro é determinar a demanda energética da instalação, otimização do consumo e especificação dos potenciais de substituição de energéticos. Esse primeiro passo então consiste em determinar quanto de energia precisamos. Isso vai depender da potência dos equipamentos e também conhecer a dinâmica do consumo. Então é necessário conhecer quantas horas, né, o equipamento vai trabalhar. De alguma forma, né, vamos ter que determinar um tempo de uso e dessa forma vamos calcular quanto de energia, né, em quilowatts hora precisamos ou em outra unidade. Outro passo é a especificação dos níveis de confiabilidade requeridos para o sistema. Então, essa confiabilidade depende, né, do uso que vamos ter. Por exemplo, se damos 3 dias de autonomia das baterias, significa que se não existe radiação solar em 3 dias, devido à nubosidade ou algum problema climatológico, as baterias vão fornecer energia para as cargas nesses 3 dias. Só que aí o sistema vai ficar bem com um banco de baterias grande e o custo também vai ser maior. Agora, se determinamos 2 dias, então diminuímos. Esses dados de confiabilidade devem ser fornecidos, não, antes de iniciar o cálculo do projeto. Outra etapa é as especificações iniciais do sistema. Significa se a demanda vai ser em corrente contínua ou corrente alternada, conectado ou não à rede, a tensão de operação do sistema, o local e orientação do gerador fotovoltaico, a presença ou não de geradores de segurança e outros dados. Então essas especificações devem ser já fixadas antes de iniciar o cálculo. Feitas essas 3 etapas, uma vez realizadas, aí vem já o processo de dimensionar os geradores e acumuladores por meio de diversos métodos que vão desde alguns métodos muito simples de cálculo aritmético até métodos já muito mais complexos que são de simulação. Outra etapa é especificar o tipo e capacidade dos dispositivos de acondicionamento de tensão e corrente. Isso significa determinar a potência do controlador de carga e dos conversores necessários, como por exemplo o inversor de corrente contínua, corrente alternada. Finalmente, especificar os locais de instalação dos elementos presentes no sistema e dimensionar os cabos e fios necessários. Então, todas essas etapas definem a realização de um projeto baseado em tecnologia fotovoltaica. Então, existem vários métodos para realizar o dimensionamento, principalmente de sistemas fotovoltaicos autônomos. Esses métodos podemos dividi-los em algumas categorias, né? Primeiro, são os denominados métodos intuitivos, que significa método intuitivo. O nome mesmo já está sugerindo que existem alguns dados fornecidos pela experiência dos projetistas. Depende da experiência e também dos dados, né, que podem ser encontrados em campo para poder fazer um dimensionamento a partir disso. Então, são métodos muito simples, baseados apenas em estimativas e apresentam resultados bastante aproximados. E
em geral partem de valores médios de irradiação e de consumo e podem também utilizar médias anuais ou mensais disso. Esses métodos intuitivos existem dois caminhos. O primeiro é o denominado critério da média anual. Então, aqui média anual significa ter dados de um ano, tanto da demanda e da radiação solar. Então, com isso se determina o tamanho do subsistema de geração, igualando a energia coletada pelos módulos ao longo de um ano a energia consumida pela carga no mesmo período. Ou seja, é necessário estimar qual é a média de radiação solar num ano em um determinado local e também a demanda em um ano. E além disso, para garantir que o sistema não apresente falhas, se aplica alguns coeficientes de segurança ao cálculo, que são algumas porcentagens, né, fixadas para que o sistema fique sobredimensionado dentro das margens de segurança. Além disso, estimando-se para cada região, localidade, o número médio de dias consecutivos com baixos valores de radiação diária, encontramos um período aproximado em que praticamente não ocorrerá geração de eletricidade. Ou seja, ao fazer estimativas anuais, vamos a conhecer qual que vai ser o comportamento tanto da radiação solar e da demanda ao longo de um ano, variando pelas estações do ano. Isso aí vai depender muito da localidade. E também o sistema de armazenamento vai ficar relacionado com esse comportamento, né, de consumo ao longo de um ano. Bom, também é necessário, nesse caso de baterias, adoptar alguns coeficientes de segurança e também a profundidade máxima de descarga, que vai depender do tipo de bateria. Uma bateria automotiva ela vai suportar em torno de 20% de profundidade de descarga, mas existem baterias de ciclo profundo que aceitam até 80%. Então deve ser escolhido também o tipo de bateria. O método mais difundido, assim que dá para utilizar facilmente com uma simples calculadora e operações aritméticas, é o critério do pior mês. O critério do pior mês já está dizendo que é o pior mês de radiação solar. Geralmente acontece isso no inverno. Então vamos ter que escolher um mês, o pior mês do inverno, com a menor irradiação solar, e vamos determinar todas as potências em base a esse mês. Dessa forma garantimos a energia para as cargas nesse pior mês. Obviamente os outros meses, por exemplo no verão, vai ficar sobredimensionado. Então, nesse caso, as dimensões do subsistema de geração são determinadas de forma que a energia coletada pelo gerador no pior mês do ano seja igual à consumida nesse mesmo período. E os sistemas de acumulação também seguem esse mesmo critério. Então, com isso, vamos garantir o abastecimento, né, de energia à carga instalada mesmo nos períodos em que a incidência de radiação seja muito baixa. E também se adopta algumas outras informações, né, como ângulo de inclinação dos módulos, que segue a latitude do local com alguma correção adicional. Bom, então este método é um dos mais difundidos, mas deve ser levado em conta, né, que nos meses do ano com maior irradiação solar, o sistema vai estar sobredimensionado. Só que geralmente em climas tropicais, por exemplo, esse sobredimensionamento nos meses de verão é favorável, porque nessa época faz mais calor e também entram outros equipamentos, né, como por exemplo ventiladores, e aí precisamos maior energia elétrica. Então, mesmo sendo sobredimensionado, acaba sendo uma questão importante, favorável,
para tener mayor energía eléctrica en épocas que también precisamos de mayor cantidad de energía eléctrica. Bom, estes métodos intuitivos son muy simples e não requer grandes equipamentos, né, de computadores, de simulação. Bom, com isso aí garantimos certos parâmetros, né, e trabalhamos entre sobredimensionamento e subdimensionamento, os dois riscos. Mas aí também devemos levar em conta, né, o risco de falhas, como, mas, por exemplo, com o método pior mês, diminuímos, né, de qualquer forma a confiabilidade na tecnologia, mas são métodos, né, de cálculo que os anos, já algumas décadas de uso, demonstram que tem grande aproximação, né, e o sistema funciona correctamente. Por otro lado, las posibilidades de optimización económica son reducidas, pues los parámetros posibles de manejar con cierta libertad son el coeficiente de seguridad, un número de días de autonomía del sistema y la profundidad máxima de descarga. Entonces, esa optimización económica termina siendo muy reducida. Y debido también a la simplicidad de esos métodos, esta forma poco precisa de dimensionar sistemas puede ser utilizada para dar una idea del potencial aproximado de utilización de tecnología fotovoltaica en una determinada región. En la actualidad se utiliza más otro tipo de métodos que son por simulación. Mas para fazer cálculo assim, para uma pessoa que está aprendendo a dimensionar, é bom conhecer esse tipo, né, de dimensionamento intuitivo. Além desses métodos intuitivos, apresentam outra restrição na medida em que, ao ser dimensionado a partir de médias mensais ou anuais, não é considerado o regime diário ou horário de trabalho dos sistemas, que nem sempre podem ser representados em termos de suas médias mensais ou anuais. Então estamos trabalhando com valores médios, e quando se trabalha com valores médios, estamos generalizando, né, comportamento que não, na realidade não é assim, né? Isso, a demanda, por exemplo, não podemos dizer que é uma média que vai ser a mesma todo ano. Isso vai depender do comportamento do usuário, de diversos outros fatores. São métodos só aproximativos, né? Portanto, ao dimensionar dois sistemas a serem instalados em duas regiões distintas que apresentem a mesma média anual de incidência de radiação solar, encontraremos sistemas idênticos, só que o local é diferente, talvez não seja, né, o comportamento real. Por exemplo, se uma das regiões apresentar grande variabilidade sazonal na incidência de irradiação e outro possui valores invariantes ao longo do ano, o risco de déficit de energia e o comportamento dos dois sistemas serão distintos, embora dimensionados para serem os mesmos. Os mesmos sistemas igual, mas em diversas localidades não vai funcionar talvez de forma idêntica. Bom, uma questão importante é que no momento de se determinar as dimensões do sistema que irão ser instalados ou desenvolver kits para a eletrificação, é aconselhável utilizar métodos que forneçam resultados mais confiáveis e precisos. Ou seja, neste caso, são os métodos baseados em software, uso de software especializado, métodos de simulação. Então, esses métodos simplificados podem ser para usos assim por exemplo, de eletrificação de moradias, algumas aplicações simples, né? Mas quando já é muito mais complexo, melhor utilizar outro tipo de métodos, que são estes, né, métodos, o grupo de métodos de simulação, que através de simulações sucessivas de comportamento ao longo de um período, vamos ter maior aproximação da realidade.
Então essas configurações óptimas são simuladas através de software especializado com o intuito de diminuir o risco de déficit, de falta de energia. Então, para isso é necessário dispor de dados da irradiação diária ou horária incidente na região ao longo do período que se queira realizar a simulação e assumir modelos que representem o funcionamento de cada componente do sistema em condições reais conhecidas de trabalho. Então, aí vamos precisar dados, né, de informação de comportamento da irradiação solar para um determinado local. Então, existem softwares especializados que, colocando a coordenada geográfica do ponto onde vamos fazer a instalação, já nos fornece a irradiação diária em diversos ângulos e podemos simular, por exemplo, o sombreamento ao longo do ano, fazer simulações de geração de energia elétrica ao longo de um mês, de um ano, fazer diversas comparações. É possível ter gráficos comparativos. Então, estes métodos são muito mais completos. E a precisão destes métodos é função dos dados disponíveis e dos modelos utilizados para representar o comportamento dos componentes do sistema. Quanto menor for o período de integração dos dados, que pode ser uma base mensal, diária ou horária, mais confiável for a base de dados disponíveis e mais precisos forem os modelos utilizados para representar o funcionamento dos componentes, melhores resultados serão obtidos. Significa que se temos um banco de dados com muitos dados de irradiação solar, principalmente de comportamento dessa irradiação, a confiabilidade vai aumentar. Então, estes métodos a cada ano são melhorados, né, de acordo com os dados obtidos em cada localidade, a partir dos atlas solarimétricos, que aos poucos vão cobrindo as diversas regiões do país. A precisão também deste método de simulação é função dos dados disponíveis, né, e dos modelos utilizados. Isso já foi especificado anteriormente. Então, a vantagem mais evidente desse método é a precisão que o método pode fornecer, pois reproduz o comportamento real do sistema partindo de dados de irradiação tomados no local ao longo de vários anos. Mas também tem algumas dificuldades nesses métodos. A principal é a necessidade de dispor de dados diários de irradiação ao longo de um grande número de anos. Mas com o passo do tempo, esse software especializado já conta com bancos de dados suficientes para ter grande aproximação da realidade, né, do local onde vamos fazer a instalação. Embora não todos os pontos de um país tenham dados suficientes, né? Algumas regiões têm maior quantidade de dados e outras não. Então ainda falta preencher muitos vazios com relação a essa disponibilidade de dados. E a dificuldade aumenta se levarmos em consideração que muitas regiões não dispõem sequer de medidas confiáveis das respectivas médias mensais de radiação diária incidente. Então existem certas localidades onde, por diversos fatores, seja de disponibilidade de instrumentos por causa de pesquisas de outro tipo, né, da área agrícola, marítima. Então, tem regiões que contam com maior histórico de dados obtidos ao longo de muito tempo, e outras regiões onde não se fez nada disso, porque simplesmente não houve necessidade, né? Então, são dados que podem ser obtidos de forma recentemente, né, quando se instalam equipamentos especializados. Então, não todos os pontos de um país vão contar com dados suficientes. Outro inconveniente deste método é a necessidade de se dispor de tempo para o processamento dos dados, além de ser indispensável a utilização de microprocessadores, ou seja, computadores, que não sempre estão disponíveis, né, em qualquer lugar.
Mas hoje em dia já estes métodos são utilizados por empresas, por pessoas ligadas a essa área de energia fotovoltaica, nas universidades, instituições, enfim, já se conta com esse software. Inclusive tem muito software disponível na internet, né, que algumas versões gratuitas, né, inclusive. Então, essa dificuldade já neste pleno ano de 2020 já deve ser muito menos, né, comparando com faz 10 anos, por exemplo. Uma questão que deve ser levada em conta é que para fazer o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos nos enfrentamos com duas questões totalmente aleatórias: o recurso solar e a demanda de energia. Então, o recurso solar é uma variável aleatória, porque já sabemos que a energia solar é intermitente, né, e varia muito ao longo do ano. Embora existam atlas solarimétricos apropriados, mas existem ainda esses problemas que o recurso solar é uma variável aleatória e que não todos os locais contam com dados suficientes. O outro fator que faz complexo, né, o dimensionamento é a questão da demanda de energia, que o comportamento desta variável aleatória não foi ainda estudado com profundidade, mas existem bastantes já dados para saber que a demanda não é um, um comportamento assim de como se fosse uma constante, é totalmente aleatório. Então, o consumo de energia varia de um local para outro, de uma casa para outra, de uma pessoa para outra. Cada um tem comportamentos diferentes, ou seja, a demanda está influenciada por questões psicológicas, por questões demográficas, por questões geográficas, por questões de disponibilidade de tecnologia, enfim, é uma variável totalmente aleatória. A demanda de energia só pode ser fixa quando estamos falando de equipamentos totalmente autônomos, como por exemplo uma antena repetidora de televisão, que sabemos qual que é a carga e essa carga não vai mudar ao longo do ano, a demanda vai ser a mesma. Mas quando já falamos de demanda de energia em residências, aí é diferente. Então são duas variáveis aleatórias, o que torna bastante complexo o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Bom, com esse preâmbulo vamos mostrar um exemplo de dimensionamento utilizando o método do pior mês. É um dimensionamento simplificado. Então, neste exemplo vamos dimensionar um sistema fotovoltaico domiciliar que vai estar instalado num local próximo à cidade de Recife. E os dados de radiação solar nessa latitude, né, 8 graus, e estão aqui: janeiro, 5 quilowatts hora metro quadrado dia. Então vamos verificar que o pior mês aqui está entre junho e julho, 4,7 quilowatts hora metro quadrado dia. Os outros meses são bastante similares em termos de quantidade de radiação solar incidente. As cargas que vamos a utilizar aqui para este dimensionamento são 4 lâmpadas fluorescentes de 15 vatios, ou seja, dá uma potência total de 60. E como é um método intuitivo, estamos fixando aí que essas lâmpadas vão ser utilizadas 3 horas de uso por dia. Embora isso talvez não seja verdade, né? Porque uma pessoa pode ligar 5 horas, outra 1 hora, enfim, mas é um número de horas estimado de 3. A TV colorida é uma TV de 40 vatios que vai funcionar 4 horas. O receptor parabólico que trabalha junto com a TV também é de 4 horas e ele tem 18 vatios. A moradia também vai ter um DVD de 12 vatios de potência e 2 horas diárias de uso.
y también cuenta con un aparelho de son de 25 vatios y 5 horas de uso. Entonces son los dados que contamos para dimensionar. Entonces a partir de esos dados vamos a determinar as potências, né, do gerador fotovoltaico e a capacidade da bateria e dos outros componentes. Então, neste método, só está aqui em forma de tabela para poder mostrar de forma didática. Qualquer outra pessoa, uma pessoa pode fazer os cálculos de outra forma, mas aqui está em forma nessa tabela, não temos os dados. Então, este A1 é a eficiência do inversor, que é 0,85. A2 é a tensão das baterias, 12 volts. A3 é a tensão do inversor, corrente contínua, corrente alternada de 127 volts. Essa é a tensão da onda senoidal do inversor. As lâmpadas, já calculamos aqui que a potência das lâmpadas é denominada A4. Já temos aqui todas as potências dos diversos componentes. O fator de ajuste, de ajustamento, 1 para corrente contínua e A1 para corrente alternada. A1 é a eficiência do inversor, ou seja, 0,85. São fatores de ajuste porque a demanda vai ter que levar em conta até as questões de eficiência, não? As perdas. O módulo fotovoltaico ele deve entregar energia considerando todo o sistema, incluindo as perdas. Então, por isso que é levado em conta a eficiência dos equipamentos. A potência, então, ajustada é dividindo esse A4, que é a potência, pelo fator de ajustamento, ou seja, 60, aqui A4 é, nesse exemplo, 60 dividido por 0,85, vai ficar uma potência de 70,6 vatios. Número de horas de uso por dia, 3. Então, aqui vamos, o A8 vai ser a energia diária em vatios hora, que é o resultado de A6, que seria essa potência ajustada de 70,6 vezes A7, número de horas, ou seja, 70,6 vezes 3 vai dar 211,8. E assim fazemos com tudo, né? TV colorida, receptor parabólico, DVD, aparelho de som, que vai, aqui nessa coluna estão os dados calculados. A TV colorida 188,4 vatios hora, o receptor parabólico 84,8 vatios hora, o DVD 28,2 e o aparelho de som 147. O A9 é a demanda diária total de energia, que é a somatória desta coluna, dá 660,2 vatios hora. A10 é a demanda diária total em ampere-hora. Se a transformamos dividindo 660,2 vatios hora, que é o A9, dividido por A2, que é a tensão das baterias. Então, 660,2 dividido por 12 voltios, vamos ter 55 ampere-horas. O A11 é a máxima potência em corrente contínua necessária, que é a soma de toda essa coluna A4, 60 mais 40 mais 18 mais 12 mais 25, vai ser 155 vatios. E A12 é a máxima potência em corrente alternada, que é a soma da coluna A6, 70,6 mais 47,1 mais 21,2 mais 14,1 mais 29,4 vai ficar 182,4 vatios. Então, uma vez preenchida essa tabela, já identificando com esses números, letra e número A1, A2, A3, podemos realizar já o dimensionamento das baterias. Então, baterias, banco de baterias, vamos fixar aqui 3 dias de autonomia, pode ser 2 dias, né? Podem repetir o exercício utilizando 2 dias de autonomia para ver o que acontece. Estamos fixando a máxima profundidade de descarga a 80%, ou seja, estamos utilizando uma bateria de descarga profunda, que aceita até 80% de profundidade de descarga.
A capacidade necessária, então, denominada B3, é dividir a 10, que é aquela conversão da demanda diária a ampere-hora, 55, ampere-hora, vezes B1 é a 3 dias de autonomia, dividido pela profundidade de descarga. Então, vamos ter uma capacidade de 206,3 ampere-hora. Então, como não vamos encontrar nenhuma bateria assim que nos forneça essa capacidade exatamente, vamos ter que verificar catálogos de fabricantes e também vai depender, né, da instalação, como que vamos realizar essa instalação. No caso aqui, vamos mostrar depois uma tabela de baterias do fabricante Delphi. E aqui vamos encontrar um modelo Delphi Freedom 2000, que tem uma capacidade de 115 ampere-hora e a tensão de bateria 12 volts. Então podemos calcular e determinar um banco de baterias, de duas baterias de 115 ampere-horas em paralelo. E com isso vamos ter 230 ampere-hora. Então sempre é bom ter um valor superior ao calculado, né? Exatamente deu 206,3 ampere-hora. É melhor colocar um pouco acima, né? Nunca abaixo desse valor. Colocamos sempre um pouquinho acima, né? Nesse caso uma bateria que soma 230 ampere-horas de capacidade já fica muito bom, né? Para a demanda que estamos precisando. Esses dados sobre a bateria estão aqui nessa tabela para diversos modelos: Delphi Freedom 500, Delphi Freedom 1000, Delphi Freedom 1500, Delphi Freedom 2000 e Delphi Freedom 3000. Então, de aqui foi que determinamos essa aqui de Delphi Freedom 2000 com capacidade de 115 ampere-hora em 100 horas a 25 graus Celsius até 10,5 volts. É a variação da bateria e a capacidade, né, de descarga, comportamento na carga. E ficamos com a bateria de 115 ampere-horas, né, para que somados de 230. Então é necessário então verificar, uma vez realizados os cálculos, verificar catálogos de fabricantes, né, que existem na localidade. Também não adianta procurar catálogos de outros países e não vamos ter disponibilidade dessa bateria no local. Então, já uma vez determinada a bateria, podemos fazer alguns outros cálculos adicionais, né? Por exemplo, B4 é a capacidade em ampere-horas da bateria, que é 115 ampere-horas de uma bateria. B5, número de baterias em paralelo, são duas baterias em paralelo. B6, número total de baterias, são duas baterias. B7, a capacidade total do banco de baterias em ampere-hora, é B4 vezes B5, né? Ou seja, 115 vezes 2 dá 230 ampere-hora. B8 é a capacidade total do banco de baterias em quilowatts-hora. É pegar o dado B7 de 230 ampere-horas vezes A2, que é a tensão da bateria de 12 volts, dividido por 1000. E aí vamos ter já o valor em 2,76 kWh. Fazer um cálculo para outra unidade de energia, né, mais difundida. Profundidade média diária de descarga também podemos determinar, né, com esta equação. 0,8, que é a capacidade máxima, vezes A10, que é o valor da capacidade de 55 ampere-horas da demanda, e dividido por B7, que é a capacidade de 230 ampere-horas. Com isso aí vamos ver que para esse tipo de funcionamento vamos atingir em torno de 19% de profundidade de média diária de descarga. Bom, uma vez feito isso, vamos calcular o gerador fotovoltaico. Para isso vamos precisar conhecer primeiro o local, Recife, faceado ao norte, ou seja, o módulo olhando ao norte,
con a latitud de 8 grados, de 5 minutos, con un adicional de 5 grados de inclinación, vamos a tener una inclinación total de 13 grados. Entonces el módulo tiene que estar instalado olhando al norte, verdadero, con una inclinación de 13 grados. Con relación a los datos de irradiación solar en kilovatios hora metro cuadrado día, en esa localidad y olhando a tabla de dados, vamos a encontrar que el peor mes puede ser tanto junio o julio. Entonces vamos a pegar ahí junio como el peor mes con 4,7 kilovatios hora metro cuadrado día. A demanda diaria total de energía vamos a denominar C1, que é o valor A9 da primeira tabela, que seria a somatória da demanda de cada equipamento, que deu na tabela, o ponto A9, 660,2 vatios hora. Aqui já devemos também encontrar, considerar a eficiência da bateria, né, que está entre 0,70 e 0,85. Vamos adoptar 0,85. E a produção diária de energia do gerador fotovoltaico é só dividir C1, 662 kW, dividido por 0,85, aí vamos encontrar a demanda total. Este caminho, existe outro método no qual já desde o início podemos determinar a demanda corrigida, que é pegar o valor de 660,2 vatios hora e dividir pelas eficiências, ou seja, a eficiência da bateria vezes a eficiência do inversor. E com isso já vamos obter um valor de demanda corrigida. Esse é outro caminho para desde o início já calcular a demanda corrigida. Nesse caso aqui, considerando a eficiência da bateria, dá 776,7 vatios hora. Isso porque o módulo fotovoltaico ele enxerga todo o sistema como se fosse um sistema totalmente eficiente. Ele não olha se vai ter perdas, né? Então ele vai entregar energia para todo o sistema e, portanto, devemos considerar também as perdas. E ficou então essa demanda 776,7 vatios hora, já considerando as eficiências. Outro passo é determinar as horas de sol, ou também denominadas horas de sol pleno, HSP, e nesse caso é só pegar o valor da irradiação para o pior mês, junho, 4,7 kWh metro quadrado dia, e dividimos por 1 kW por metro quadrado, e aí vai ficar 4,7 horas por dia. Essas vão ser as horas de sol pleno, 4,7 horas dia, que coincidem, né? Ou seja, olhando já a irradiação de 4,7 kWh metro quadrado dia, automaticamente já podemos dizer que também é 4,7 horas dia. Então a potência do gerador é só dividir o C3 dividido pelo C4 e um fator de correção, de segurança, de 20% a mais. Ou seja, vai ficar 776,7 vatios hora dividido pelas horas de sol pleno, 4,7 horas por dia, vezes o fator de segurança de 20%, que já multiplicando ficaria 1,20. E fazendo esse cálculo vai ficar uma potência de 198,3 vatios pico. Como não existem módulos exatamente desse valor, vamos ter que escolher, né, da mesma forma que as baterias, vamos ter que verificar catálogos de fabricantes. E neste caso foi do fabricante Isofoton. E aí eles têm um módulo, modelo I100/12. Esse módulo é de 100 vatios pico com uma tensão nominal de 12 volts. Esse módulo da Isofoton está aqui, são dois módulos. O cálculo que está sendo feito foi de um sistema real que foi instalado numa comunidade na Amazônia, chamada São Francisco do Ayucá, um projeto de eletrificação rural que se utilizou esses módulos fotovoltaicos da Isofoton, dois módulos em paralelo.
E essas características do módulo fotovoltaico de isofotón está aqui nas dimensões, né, que tem aí 1310 milímetros de comprimento, 654 milímetros de largura e tem aí a espessura também, né, 39 milímetros a parte do módulo. O peso é 11,5 kg, ou seja, aqui está quase 23 quilos, os dois módulos. Cada módulo tem 36 células, número de células em paralelo, ou seja, duas existem então em série em paralelo. Aqui internamente as células vão estar ligadas, né? Número de células em paralelo, duas. E aqui estão as condições de teste, né, para e que já vimos no capítulo sobre módulos fotovoltaicos, que a temperatura TONC para essas condições de 800 vatios por metro quadrado, 20 graus Celsius e AM 1,5 e velocidade do ar 1 metro por segundo é 47 graus Celsius. Essa seria a temperatura de operação do módulo. As informações de comportamento elétrico do módulo estão aqui: tensão nominal 12 volts, potência máxima 100 vatios pico, com variação de 10%, corrente de curto-circuito 6,54 A, tensão de circuito aberto 21,6 volts, a corrente de máxima potência 5,74 A e tensão de máxima potência 17,4 volts. Bom, os outros dados são adicionais, né, referentes à construção. Mostra aí células de silício monocristalino texturizadas e com camada antirreflectiva, os contactos, né, redundantes, múltiplos, laminado EVA, face frontal vidro temperado de alta transmissividade, fase posterior proteção com tetilar, moldura alumínio anodizado, caixa de conexão 2 vezes IP65 com diodo de bypass, tomada para a terra, conta com essa tomada sim. Especificações de norma técnica IEC 61215, classe 2. Secção do cabo 4 a 10 milímetros quadrados e terminais de conexão bornes parafusáveis com possibilidade de solda. Bom, então também nesse caso o C6 estamos denominando máxima voltagem do módulo, que seria a tensão do ponto de máxima potência vezes 0,85, que é a eficiência, né? Então dá 17,4 volts vezes 0,85 dá 14,8 volts. C7 é a potência garantida pelo módulo, 90% da nominal do ponto de máxima potência, ou seja, 100 vatios vezes 0,90, 90 watts. Isso porque 100 vatios pico é só vai ser possível obter em alguns momentos, né, de grande incidência solar, que pode ser o meio-dia de um dia de verão, por exemplo, mas não sempre é assim. Então essa potência garantida é menor. E a produção diária de energia por módulo é só multiplicar esse valor C7, que seria 90 vatios, vezes o C4, que é as horas de sol, né, que seria as horas de sol pleno, 423 vatios hora, seria a produção de energia diária. Também podemos calcular assim algumas informações adicionais, por exemplo, o efeito da temperatura na produção de energia pelo módulo, que seria DF 0,8 para climas quentes e 0,9 para climas moderados. Então podemos, para climas quentes, 0,8 vezes 423, que seria o valor C8, dá 338,4 vatios hora. Esse seria com relação aos efeitos da temperatura na produção de energia. Número de módulos necessários é pegar o dado da demanda corrigida, C3, dividido pela esse valor de 338, que é o efeito da temperatura.
dá dois módulos, né, arredondando, ficariam dois módulos em paralelo. Então, número de módulos a serem comprados, dois módulos, potência nominal 100 vatios pico, e o C13 é a potência nominal do gerador, que é a C11 vezes 12, dá 200 vatios pico. Em conclusão, o gerador fotovoltaico para o projeto deve ficar constituído por dois módulos fotovoltaicos de 100 vatios pico em paralelo, com resultado é 200 vatios pico. O controlador de carga é só pegar, o D1 seria a capacidade do controlador, que é a corrente de máxima potência de cada módulo vezes número de módulos. A corrente máxima da tabela de módulos seria 5,74 A. Como está em paralelo, vezes 2 seria 11,5 A. Como não vamos encontrar um controlador nessa corrente, é bom sempre adquirir um de corrente superior. Nesse caso, por segurança, compramos um controlador de 20 A, 12 volts. Com relação ao inversor de corrente contínua e corrente alternada, é só pegar E1 é a potência nominal do inversor, que seria A12, que é a somatória da potência de corrente contínua tirada da primeira tabela, né, A12, vezes 1,4, que é o fator de segurança. Né? Sempre um inversor é bom sempre que fique sobredimensionado, pensando em futuras ampliações ou outros equipamentos, né, que podem ser utilizados. Então ficou com esse fator de segurança de 1,40, deu um inversor de 255,36 vatios. Arredondando dá um de 250 vatios, seria essa a potência do inversor. Então, uma vez levado em conta isso, custo-benefício para escolher esse inversor, ficamos com um inversor de 250 vatios com 12 voltios de entrada, corrente contínua, e 127 voltios de corrente alternada de saída, de onda senoidal pura. Essa seria a recomendação. Como já falei, esse foi um projeto real, de um projeto realizado na Amazônia, e aqui ficou a estrutura de montagem, né, os dois módulos de 100 vatios pico cada um. Aqui tem disjuntores, né, para os módulos. Temos aí as baterias. Aqui temos outros disjuntores, né? Aqui está o inversor, o controlador de carga. Aqui foi instalado também um medidor de energia, que é um medidor em ampere-hora. E também foram colocados alguns outros dispositivos de segurança para evitar choque elétrico, por exemplo, proteção, equipamentos de proteção. E as cargas eram essas, né? Lâmpadas fluorescentes. Também, além do que é especificado, dá para ligar liquidificador, por exemplo, já que o inversor foi sobredimensionado. Então podemos instalar outros equipamentos, né? Aqui temos a TV, aparelho de som. Bom, então é um sistema básico, né, de uso na eletrificação rural. E o preço ficou assim, né? Módulos fotovoltaicos, Isofoton, modelo I100, 200, quantidade de dois módulos, mais ou menos R$800 cada um, 1.600. As baterias estacionárias Delphi, essa de Mofridon 2000, duas baterias, R$400, dá 800 em total. Suporte para fixação de módulos fotovoltaicos, R$100, controlador de carga de 20 A, 250, inversor de 250 vatios de onda senoidal pura, dá R$500, as lâmpadas fluorescentes compactas de 127 volts alternada, cada uma R$7, deu em total 28, soquetes para fixação de lâmpadas fluorescentes, R$4, conjunto de acessórios, fiação, tomadas, interruptores, dá uns R$150, montagem, instalação, uns 500, ficou em torno de, arredondando, uns R$4.000. Mais ou menos é o custo de um sistema desse tipo.
para ser instalado en áreas remotas. Bueno, para tener mayores informaciones existe un capítulo bastante interesante del libro de Joan Tavares Piño y Marco Antonio Galdino, Manual de Ingeniería para Sistemas Fotovoltaicos, un capítulo 6, Proyecto de Sistemas Fotovoltaicos, engloba diversas informaciones que mencioné aquí y aprofunda ainda más su tema. Entonces recomiendo leer ese capítulo que ayuda bastante para dimensionar, proyectar sistemas fotovoltaicos. Entonces terminamos aquí esta aula. Muito obrigado.